Olá, aqui é Vera Lapau e venho com você mais uma vez trazer-lhe um conto indiano. E dessa vez será sobre o aprendizado espiritual de Sirinag, a cobra naja. As cobras najas são um gênero de ofícios venenosos que vive no sul da Ásia. Seu pescoço dilata-se quando o animal enraivece. Sirinag vivia com a esposa, uma e os 3 filhos, nas proximidades de uma aldeia de Bengala. A família era próspera, pois Sirinag era um excelente chefe de família, perito em caçar ratos e outros animais pequenos e imbatível em sua capacidade de afastar intrusos de seus domínios. O território que comandava era um campo grande, no centro do qual havia um pequeno templo de pedra, habitado no passado pelo senhor Shiva. Nós até falamos sobre quem é o Shiva, né? O Shiva é um deus hindu, o destruidor e renovador. Mas agora, apenas por Sirinag e sua família. Há muito tempo atrás, os ancestrais de Sirinag e o senhor Shiva habitavam o templo em perfeita harmonia. Até os aldeões, com medo das cobras, pararam de ir até lá prestar culto. Um templo novo foi construído além dos limites da prosperidade de Nag. E aí a imagem simbólica de Shiva foi transladada para lá. Sua remoção do lar ancestral de Nag foi motivo de profunda tristeza para a família, um pesar transmitido através das gerações. A linhagem de Sirinag estendia-se até um passado muito remoto. Ele era o produto perfeito de séculos, se não milênios de sua estirpe. Seu comprimento passava de 1,80 m. Era forte e ágil. Seu largo capelo parte do corpo que vem logo depois da cabeça. Tinha uma marca preta redonda em ambos os lados, o que lhe dava uma aparência de ameaça permanente. Quando levantava a parte frontal do corpo e abria o capelo em toda sua gloriosa e plena amplitude. Era uma visão realmente formidável, que incutia terror no coração de quem quer que o ousasse chegar perto. Poucos ousavam. Sirinag, cuja velocidade era tão grande como sua beleza ameaçadora, podia alcançar facilmente um invasor, cravar as longas presas em uma perna nua e injetar seu veneno na ferida. Orgulhava-se de dizer que mais de um aldeão havia morrido por ter se perdido em seu campo. Um dia de primavera, Sirinag, uma e os 3 filhos, jovens, estavam de manhã cedo deitados ao sol em todo o seu comprimento, inalando a energia vital sagrada, o prana. De repente, Sirinag percebeu uma vibração na terra. Passos vindos da aldeia. Ficou possesso de raiva. Vá para dentro, querida, ordenou a esposa. Obedientemente, uma deslizou para a entrada do templo, seguida pelos filhos. Sirinag enrolou o corpo com uma corda de aço. Elevou a parte frontal do corpo e, ereto como um mastro, abriu o poderoso capelo e esticou a longa língua preta para sentir o ar e detectar que tipo de tolo seria o intruso. Ele esperava ser agredido pelo cheiro de medo, o cheiro podre de pânico que sempre sentia nestas circunstâncias. Invariavelmente, reagia a isso dando um bote sobre a fonte do mau cheiro. Agir assim não requeria decisão, era uma tradição da família, que se perdia na memória e se mantinha inviolada em seu próprio sangue. Mas hoje, para seu assombro, não sentiu o odor familiar. Nem mesmo o mais leve traço de medo atacou seus sentidos.
Em vez disso, sentiu uma fragrância incomum. Mesmo assim, Sirinag manteve a postura ameaçadora, alerta. O intruso, um jovem monge corajoso de cabeça raspada, vestindo uma tanga e carregando um cajado comprido, continuou a aproximar-se. Logo parou a 1/2 metro de distância de Sirinag e o olhou por um momento em silêncio. Então falou: "O que pensa que está fazendo, Sirinag?" Perguntou ele com uma autoridade na voz que a Naja jamais ouvira. "O senhor está invadindo meu território", respondeu Sirinag, surpreendendo-se com a qualidade suave e não sibilante de sua própria voz. "E como é que você sabe meu nome?" perguntou, recobrando a dignidade. "Quem é que não sabe?" respondeu Sadhu. Sadhu, no hinduísmo, é um homem santo e asceta. "Pelo que entendi, você é o terror da aldeia." Sirinag inclinou um pouco o peito. "Fui aconselhado a não passar por aqui." "Exatamente, meu bom Nagi." Nagji. O Nagji é um sufixo, ji, é colocado depois dos nomes na Índia, para indicar respeito. "Por isso vim, e repito, o que é que você acha que está fazendo?" Sirinag sentiu o capelo relaxar um pouco. Um sentimento caloroso de amizade a qual não estava acostumado desceu sobre ele. Mais uma vez estirou a língua e sentiu uma fragrância deliciosa e sutil. "Estou simplesmente defendendo meu território, meu lar e minha família", respondeu, "como fizeram os meus ancestrais antes de mim desde o início dos tempos." "Prejudicando os aldeões? Matando-os?" perguntou Sadhu. "Como assim? Você deveria envergonhar-se", afirmou o Sannyasi. Sannyasi é asceta. Asceta hindu que vive em retiro e pratica a renúncia completa do mundo terreno e mundano. "Sério", afirmou Sannyasi, sério. "Seja lá o que for que seus ancestrais fizeram, nada disso justifica as suas ações. Você tem que fazer o mesmo que eles faziam? Você não é o seu próprio mestre?" "Sou mestre deste campo", respondeu Sirinag e ergueu-se um pouquinho, retesando novamente o capelo. "Sei", disse o Sadhu. "Desde aquelas árvores a oeste", continuou Sirinag, "passando por aquele lago, a leste até aquele arrozal, percebeu que o jovem monge estava rindo dele como se ri de uma criança orgulhosa, mais adorável do mundo, como ele mesmo já rira de seus filhos. Suas palavras perderam-se força." "Sei", disse outra vez o Sadhu. De repente, Sirinag sentiu-se insuportavelmente pequeno e absurdo. Percebeu que o jovem Sadhu possuía uma força muito maior que a sua. Fechou o ridículo capelo. Ao longe, na vasta imensidão do céu, soaram as notas cristalinas do canto de uma cotovia. Não havia nenhum outro som. Então, subitamente, Sirinag perguntou: "Senhor, como posso ver Deus?" Na terra onde Sirinag havia nascido, era costume fazer esse tipo de pergunta a um santo. Mas Sirinag não perguntou por ser costume. Havia um poder, uma luminosidade em torno do santo que sugeria uma resposta verdadeira, e Sirinag sentiu necessidade de uma resposta verdadeira. Surgiu nele uma aspiração profundamente arraigada, mais presente em sua raça, desde os dias remotos em que seus ancestrais perderam o contato estreito e amoroso com o Senhor Shiva. O Sadhu olhou atentamente. "Não é fácil ver Deus", disse. "Antes de tudo, é preciso adquirir domínio sobre si mesmo." Sirinag suspirou.
A esta altura, ele havia abaixado a parte frontal do corpo. Jazia prostrado aos pés do monge, cuja aura de serenidade o envolvia. Ele disse em voz baixa, pois era uma naja profundamente honesta: Senhor, não sou capaz de dominar-me. Ajo levado por uma força maior que eu. Nossas tradições familiares têm uma força extremamente constrangedora. O que posso fazer? Reclinou a cabeça sobre os pés do sannyasi e suplicou: por favor, ensina-me. Novamente houve silêncio. Sirinag sentiu dentro de si uma revolução. Sentiu que estava transformando-se, casca após casca. Por fim, o sadhu falou: seja forte, disse. Não ataque ninguém. É verdade que existem forças poderosas operando dentro de você, mas elas nada são comparadas ao poder infinito do seu verdadeiro eu. Seja uma verdadeira naja. O domínio de seus impulsos é algo muito maior do que obedecê-los e ser mestre deste campo. Isso não é domínio algum, é escravidão. Vou dar-lhe um mantra. Entoou algumas palavras em sânscrito e pediu a Sirinag para repeti-las com ele. Repita-o em voz alta, toda vez que sentir o impulso de atacar. Pode fazer isso? Abaixou-se e passou a mão na cabeça de Sirinag. A naja sentiu um tremor percorrer seu longo corpo. Sim, sussurrou muito comovido para dizer mais alguma coisa. Muito bem, disse o sannyasi. Agora preciso partir. Passarei por aqui dentro de 1 ano para ver como você está. Adeus, meu filho. E afastou-se a passos largos, desaparecendo entre as árvores. Sirinag ficou deitado num canto escuro do templo por várias semanas. Feliz da vida, repetindo o mantra, não comeu nada. Ainda podia sentir o toque da mão do sadhu em sua cabeça, inundando de uma alegria serena. Mas, aos poucos, bem devagar, o toque perdeu sua proximidade, sua intensidade. Começou a sentir-se extremamente inquieto, como se a vida que estava tentando levar não fosse natural, fosse quase um faz de conta, uma pose. Ficou deprimido. De vez em quando saía para tomar sol, mas o calor, outrora tão revigorante, não lhe servia mais de alento. O que estou fazendo? Perguntava-se, mas a única resposta era que estava obedecendo às palavras do guru. E isso era o bastante. Continuou a repetir o mantra, por pura força de vontade. Algo que, diga-se de passagem, ele tinha bastante. Não havia passado muito tempo, quando um dos meninos mais travessos da aldeia percebeu que Sirinag não era mais o mesmo. Esse menino tinha o hábito de ir até o templo abandonado e atirar pedras até a naja enfurecida aparecer e sair em seu encalço. O menino sempre calculava bem a distância e sempre conseguia fugir. No passado, meninos menos espertos tinham sido perdedores nesse esporte, o que lhe conferia, é claro, intensa excitação. Mas nessa manhã, Sirinag não saiu raivoso do templo como de costume. Talvez esteja fora caçando, pensou o menino, e foi embora frustrado. Mas no dia seguinte e ainda no próximo, não houve resposta. A cada dia um menino e agora alguns amigos seus aventuravam-se a chegar mais perto, atirando pedras. Nada. Embora soubesse que Sirinag não era de brincadeira ou de ficar de tocaia, pois era uma naja muito correta. Avançaram lenta e cautelosamente, até que um dia, afinal, chegaram até a porta do templo. Ali na grama alta viram Sirinag deitado de bruços, olhando para ele sem piscar. Fugiram apavorados, mas a naja não saiu em seu encalço.
Daí em diante, por vários dias seguidos, os meninos aproximaram de Sirinag. Da mesma forma cautelosa, ele se movia, nem mesmo para entrar no templo. Esperaram um pouco e começaram a atirar pedras nele. A pontaria era boa e os braços jovens eram como estilingues. Ouviram um som murmurante e cadenciado que vinha de Sirinag, mas ele continuava quieto. Os meninos acharam que a Naja estava doente e viram a chance de praticar mais maldades. O líder, o mais antigo e atrevido inimigo de Sirinag, pegou-o pela cauda, rodopiou várias vezes no ar e atirou-o no chão. Cada um dos meninos, 5 ao todo, fez o mesmo, até que finalmente, ao ouvir um sussurro sibilado pela Naja, que julgaram ser o suspiro final do corpo ao quebrado e inerte, o abandonaram para morrer, rindo enquanto se afastavam. Apenas o líder sentiu uma pontada de arrependimento, pois agora seu esporte favorito tinha acabado. Sirinag ficou deitado, imóvel. Algum tempo depois se arrastou lentamente até um canto escuro do templo. "Oh, meu querido marido!" exclamou uma ao vê-lo. "O que lhe fizeram? Por que não saiu ao encalço deles? Por que não deu um bote neles? Até eu podia ter feito isso." Sirinag sacudiu dolorosamente a cabeça. Doía-lhe o corpo todo, da ponta do nariz até a ponta da cauda. Algumas vértebras estavam quebradas e aqui e ali a pele tinha sido arrancada. Repetia em silêncio o mantra. A esposa cuidou dele o melhor que pôde. Ele a proibiu de trazer ratos e rãs. Manteria apenas uma dieta vegetariana e, apesar dele encorajá-la a caçar para si e para os filhos, ela se recusou. A vida do marido era a sua vida e as crianças deviam seguir o exemplo do pai. Ela apagou completamente da mente o pensamento inadmissível de que o marido podia ter perdido a sagacidade, ou pior, a destreza de uma Naja. Durante semanas, Sirinag permaneceu deitado, imóvel, nos cantos escuros do templo. Lentamente, as feridas ficaram curadas e as vértebras recuperadas. Mas ele ainda permanecia deitado dentro de casa ou na grama, perto do templo. Os aldeões, pensando que ele estava morto, agora cruzavam descuidadamente do seu campo. Era o que podia fazer para reprimir sua cólera, controlar a flexão instantânea dos músculos, o serpentear do corpo, o salto sobre os trazoentes, o bote. Forçava-se a ficar deitado, imóvel, sem ser notado, e a recitar alto mantra, numa voz parecida com o sussurro do vento. Lentamente, o desejo de perseguir tornou-se menos intenso, e lentamente o gosto por ratos e sapos também o abandonou. Ao mesmo tempo, quase conscientemente, a noção de que o campo era seu espaço exclusivo para caçar perdeu a força que exercia sobre ele. Ele não sentia mais desejo de caçar. Para quê, então, o campo de caça? Quem eram os trauzentes? E qual era a importância dos aldeões passarem de um lado para outro? Em relação a quem ele outrora era tão brabo, o campo começou a ter um significado diferente para ele. Não era mais dele, era um lugar bonito, repartido por ele com sua outra vida. Uma vida que parecia tornar-se mais e mais exuberante. Gradualmente, a depressão dissipou-se. Ficou magrinho e esgotado por comer apenas frutas e raízes. Estava muito fraco para largar a casca sem brilho e esfarrapada, e nem mesmo sentia-se muito apertado, pois ultimamente seu corpo não havia crescido. Assim se passaram os meses. Ele deitado no templo, às vezes ao sol, repetindo o mantra, pensando no sadhu e expulsando todos os demais pensamentos da cabeça. De fato, aqueles pensamentos tinham uma quietude própria.
Certo dia, no final do inverno, ele ouviu uma farfalhar e um alvoroço na grama seca, do lado de fora do templo. Sirinag, Sirinag! Sirinag saiu e encontrou uma fileira de 5 ratos. Um deles deu um passo à frente. O porta-voz, cujo nome era Akiu, limpou a garganta. Sirinagji, disse com voz respeitosa. Viemos em comitiva prestar-lhe nosso respeito e perguntar, Senhor, se é que podemos ser tão ousados, por que é que o Senhor permitiu que aqueles malfeitores, valentões, o tratassem como um pedaço de corda? Foi quase o oposto da antiga e conhecida ilustração de Maia, que é essa ilustração de Maia é a ilusão. Segundo a filosofia Vedanta, todo universo visível é uma grande ilusão. Numa imagem tradicional, o homem que vive no escuro pensa que uma corda é uma cobra. Nesta história, a cobra foi tratada como uma corda. O rato deu um risinho de satisfação com sua própria sagacidade. Os outros 4 ratos deram um risinho abafado em um coro de apreciação. Foi uma visão chocante. Akiu prosseguiu, sua voz ficando mais valente. Mas é claro, isso só diz respeito ao Senhor. O que mais nos preocupa é que o Senhor não tem se submetido às regras do jogo. Viemos aqui para saber por quê. Talvez isso também só seja da minha conta, respondeu Sirinag sem rancor. Mas devo chamar a atenção para o fato de que se eu estivesse submetendo-me às regras, como vocês a chamam, vocês não estariam aqui para me fazer essa pergunta. Akiu espinou o queixo de forma quase imperceptível e mexeu os bigodes. Pigarreou outra vez. Sem querer ofendê-lo, o Senhor pegava apenas os ratos menos ágeis e menos espertos. Ouso dizer que mesmo se as coisas tivessem tomado o seu curso normal, eu e meus colegas ainda estaríamos aqui. Além disso, Senhor, permita-me responder sua primeira observação. Não é só da sua conta. O que o Senhor faz ou deixa de fazer tem repercussões muito mais amplas. Como, por exemplo, perguntou Sirinag, um tanto aborrecido. Akiu sentou-se sobre os quadris, afagou os bigodes e pigarreou novamente. Tudo isso era uma indicação aos colegas de que ele estava prestes a iniciar um de seus discursos professorais, às quais estava acostumados. Sentaram-se também. Veja, meu bom senhor, começou Akiu. Como eu disse, o Senhor nunca pegava os melhores. Perdoe-me dizer, eram apenas os menos apetecíveis. Sem o Senhor, a porcentagem de nossa população inapta cresceu mais de 10 vezes e aumenta de forma exponencial. Estamos rapidamente nos tornando uma sociedade de delinquentes. Se isso pode ser chamado de sociedade. Nossos adolescentes estão ficando rebeldes. Antes conseguimos controlá-los, ameaçando atirá-los ao terrível Sirinag. Mas agora sabe que é uma ameaça vazia. Riem de nós. Não respeitam os mais velhos, nem os superiores. Além disso, os inaptos estão reproduzindo-se rapidamente e não há grãos silvestres suficientes para sustentar nossa comunidade. A geração mais jovem entrou nos campos cultivados e até no celeiro dos fazendeiros. Os fazendeiros estão, é claro, envenenando-os, mas isso parece uma intimidação ineficiente. Nossa população continua a crescer sem limites. A situação é conhecida na aldeia como a infestação dos ratos, um termo ultrajante.
Além disso, o veneno não escolhe a vítima. Os melhores de nós são mortos juntamente com os piores. O processo de seleção natural conhecido, algumas vezes, se é que posso dizer isso, como a sobrevivência do mais apto, não funciona mais. E os sapos? Criaturas estúpidas. Os sapos estão proliferando-se além dos limites. Estão devorando os ovos dos peixes e dos insetos. Benéficos ou não. Quase não há mais peixes no lago. E os insetos, como o senhor certamente sabe, são necessários para o bem-estar ecológico do campo. Ecologia significa. Sim, interrompeu Sirinag. Mas o que é que eu tenho? Mas o que é que tudo isso tem a ver comigo? Se o senhor, por gentileza, me permitir terminar, Akiu continuou com dignidade. Ecologia significa, em termos simples, o equilíbrio da natureza. Quando o senhor começou a... Bem, não gostaria de usar a palavra burlar. Digamos, generar ou, para ser direto, quando o senhor zombou da lei, interrompeu esse excelente equilíbrio desfrutado por nossa sociedade ao longo de gerações e gerações no passado. Sirinag ficou em silêncio. Veja, começou Akiu novamente. É uma simples questão de Sivardama. Sivardama é a condição, dever ou direito pessoal, o dever próprio. Além disso, como o senhor deve ter percebido, sua esposa e filhos estão numa condição lamentável. O senhor não está proporcionando a eles o sustento, nem permitindo que sua esposa o faça para si e os filhos. O senhor é um chefe de família, Sirinag, e está agindo como um asceta. Nesse momento, começou a falar em sânscrito. Sireyam Savardharmo Viguna Paradharmati Savanusti Ta. É melhor nosso próprio dever, embora imperfeito, do que. Conheço o significado, disse Sirinag suavemente. Bem, então, senhor, imploramos que se emende. Isso será, afinal de contas, do interesse de... Chega, disse Sirinag. Dei minha palavra ao meu guru. Agora foi a vez de Akiu ficar em silêncio. Ele e os colegas sabiam que não havia resposta para isso. Abriu e fechou várias vezes a boca, virou-se, afastou-se calmamente. Os 4 ratos seguiram em fila indiana. Na semana seguinte, Sirinag ponderou sobre o que Akiu dissera. Não podia desconsiderar as palavras dele, por mais pomposas que fossem, como mero disparate e tagarelice. Talvez fosse mesmo verdade que o fato dele não jogar o jogo tivesse ocasionado um estado de desordem e sofrimento no campo, e até mesmo na aldeia. Ele não precisava ir longe para ver que seu próprio lar não tinha mais aquele brilho de bem-estar. De fato, no início ficará aflita ao ver a esposa, antes tão roliça e adorável, magra e abatida, e ao constatar que os filhos não eram mais despreocupados e alegres. Entretanto, quando jogava o jogo, isso também causava sofrimento e tristeza aos outros. Parecia não haver respostas. Agir causava sofrimento aos outros, não agir também. A única coisa que tinha prometido ao guru era repetir o mantra e não atacar ninguém. Manter a palavra a um santo não podia causar mal a ninguém. Esse pensamento o deixou em paz. Na verdade, o próprio ato de repetir o mantra com toda a concentração, às vezes lhe proporcionava um regozijo interior tal como deviam ter sentido seus ancestrais quando Shiva vivia no templo, inundando o interior escuro com uma luz extraordinária. Mas tais momentos de alegria não duravam muito. As palavras do rato voltavam a perturbá-lo, surgindo de dentro de si. Nessas ocasiões, ficava profundamente inquieto, como se uma pergunta pairasse no ar sem resposta, uma promessa não cumprida. E depois havia os parentes.
os parentes de uma e o irmão solteiro, que vinham de vez em quando de um campo distante visitá-los e a quem no passado Sirinag costumava oferecer um suntuoso banquete de ratos. Do jeito que as coisas estavam agora, uma faria o melhor possível para preparar um bom prato de vegetais ao molho, um gostoso kikude, que é um prato indiano feito de vegetais com molho de curry, e um chutney, que é um molho indiano feito de frutas, ervas e condimentos, de morango ou manga. Mas isso não era comida para Naja, e muito menos para hóspedes ilustres. Depois da primeira refeição de vegetais ao molho, o pai de Uma, que é a esposa de Sirinag, não os visitou mais e mandou dizer o que a mãe de Uma tratou de repetir várias vezes, que não queria retribuir a hospitalidade do genro. A própria mãe de Uma deixou claro sua desaprovação, mal tocando na comida, olhando para Sinag, como se não acreditasse, e tratando Uma com a maior solicitude, dirigindo-se a ela como minha pobre querida. O irmão de uma Naja gorda que perpetuava as habilidades de caça do pai, simplesmente riu quando a comida foi servida. Nada como ser um monge, disse certa vez, especialmente com filhos para cuidar e alimentar. O comentário foi recebido com um silêncio prolongado, finalmente quebrado pela filhinha de Sirinag. O senhor é monge, papai? Perguntou ao pai. É por isso que a gente não come mais comida de verdade? A mãe de Uma soltou uma risada nervosa. O irmão deu uma gargalhada e Uma cobriu os olhos como se tentasse evitar o evidente sofrimento. Psiu, disse ela. Nessas ocasiões insustentáveis, Sirinag queria que a terra se abrisse e o engolisse em suas cavernas profundas e primitivas. Porém, mais constante do que esse desejo agudo e lacinante era seu anseio pelo retorno do Sadhu. Lá pelo final de fevereiro, os dias ficaram mais quentes, prenunciando o calor sufocante que em poucas semanas desceria sobre os campos e as aldeias de Bengala. Ainda era agradável ficar deitado ao sol. O que Sirinag fazia com frequência, o corpo todo alerta agora para a vibração de certos passos, um caminhar que havia um ano atrás pressagiara uma mudança total em sua vida, virando-a, por assim dizer, de pernas para o ar, trazendo-lhe inusitada paz e alegria, e não obstante trazendo-lhe também um estranho desconforto. Ele tinha perguntas a fazer ao Sadhu, mas, além disso, ansiava por seu toque, seu olhar, sua simples presença, mesmo que não dissesse uma palavra. Por favor, querido senhor, venha, por favor. O pedido interpunha-se entre o constante sussurro do mantra. E então, certo dia, os passos longamente esperados fizeram Sirinag estremecer como se todas as trombetas do céu tocassem. Era ele. Não havia como confundir o passo majestoso e vigoroso e a batida do bastão. Sirinag tentou deslizar para a frente a fim de saudar seu guru, mas como estava muito fraco, não conseguiu avançar mais que 1 metro ou algo assim. Mas as passadas do Sadhu eram rápidas e logo ele estava ali parado, radiante. Ó Senhor, disse Sirinag, e inclinou a cabeça sobre os pés do guru. O Sadhu tocou a cabeça da Naja e exclamou: O que foi que lhe aconteceu, meu filho? Ficou tão magrinho e a pele está machucada e opaca como a de um miserável. Você está doente? Não, senhor. Apressou-se a dizer Sirinag para tranquilizar o guru. Estou alimentando-me com uma dieta vegetariana, é tudo. Uma dieta vegetariana, exclamou o Sadhu. Mas e sua pele? Como é que ficou assim tão esfarrapada? Não sei, senhor, respondeu Sirinag sinceramente. Talvez esteja só desgastada. Ouviu-se um ruído na grama. Akiu e os colegas estavam ali parados em fila escutando.
ele deixou os meninos da aldeia baterem nele, disse Aquiú. Vi com os meus próprios olhos. Foi terrível, Senhor. Eles quase... O Sadu levantou a mão para silenciar Aquiú. É verdade? Perguntou Sirinag. Meninos? Disse Sirinag, procurando na memória. Há muito tempo ele havia esquecido os maus tratos sofridos nas mãos dos meninos malvados. Não havia resquício algum de ressentimento que a sua memória pudesse focalizar. Lembrava-se apenas vagamente do incidente. Sim, senhor, afirmou. Acho que Aquiú fala a verdade. Havia alguns meninos, mas eram apenas meninos e meninos têm seus esportes. Seus esportes, disse o Sadu. E você deixou que quase o matassem? Que pena. Seu cérebro ficou mole? Sua voz era severa, mas olhava para o discípulo com ternura. Sirinag ficou confuso. Senhor, por acaso disse-lhe para ser inofensivo, para ficar do jeito que ficou, incapaz de proteger-se e a sua esposa e aos seus filhos? Mas, Senhor, pensou, o que é que pensou? Senhor, disse Sirinag humildemente. Tentei seguir suas instruções. O Senhor disse-me para não atacar os meninos da aldeia, para não persegui-los. O Senhor disse que eu não deveria causar dano a ninguém. Ah! O Sadu olhou profundamente, penalizado, como se sentisse no próprio corpo cada golpe que os meninos infligiram a Sirinag. Você foi bobo, disse afetuosamente para Sirinag. Eu lhe disse para não atacá-los, mas disse para não sibilar para eles. Sirinag estava em silêncio. Meu filho, continuou Sadu, é seu dever proteger seu lar e dar sustento à sua família. Para isso, precisa ser forte. E não há nenhum mérito em agir como uma minhoca. Será visto como um fracassado e perderá o respeito da sociedade. Por acaso, pedi-lhe para abandonar os meios normais de sobrevivência? Este não é de modo algum seu papel nesta bela e grandiosa dança de Shiva, que é uma forma de adoração. Foi isso mesmo que eu disse a ele, exclamou Aquiú. Não foi isso que lhe disse, Nagji? Sirinag ignorou. Shiva partiu daqui há muito tempo, lastimou. Que foi que disse? O Sadu voltou-se para ele com censura no olhar e observou gravemente. O senhor Shiva nunca partiu. Sirinag abriu as mandíbulas estupefado, mas nada disse. Ele nunca partiu, repetiu o Sadu, nem por um instante. Os aldeões o têm adorado em outras partes. Isso é tudo. Sua grande dança está acontecendo sem parar. E você é um mero gesto de sua mão, uma virada de sua cabeça. É ele quem age, não você. Ele é vida e ele é morte. Sabendo disso, sem reclamar de sua própria ação, siga o caminho do seu dever e não causará dano aos outros nem a si mesmo. Sirinag fez um sinal amplo e trêmulo. Falhei completamente. Sentia-se mais desalentado que nunca. Não, não, disse o Sadu em um tom consolador. Você não falhou. Se alguém falhou, fui eu. Não deixei as coisas claras. Mas ainda não aconteceu nenhum mal irreparável. Medidas drásticas são necessárias. Às vezes, em particular, quando tendências opostas estão enraigadas tão profundamente como estavam as suas. O mestre que fala através de mim não comete erros, nem a longo prazo. Um discípulo sério comete erros. Ele deu um sorriso luminoso para Sirinag. Foi um ano de grande prática de austeridade. Querido filho, você se saiu muito bem. Será que um ano atrás entenderia o que eu estou dizendo hoje? Mas vamos, você e sua família precisam alimentar-se. O campo parece estar apinhado de ratos. A maior parte pela escória, disse Aquiú, desdenhoso, dando cria na grama. E se me permite o aparte. Ele e os colegas riram alto.
Sirinag lançou-lhes um olhar penetrante e disse: surpreendeu a si mesmo e aos ratos com o tom de comando da voz. Era o primeiro som ameaçador que proferia em um ano, mas não estava acompanhado do velho e irresistível desejo de dar um bote. Fique quieto, disse mais delicadamente. O Sadhu não prestou atenção nessa mudança, olhando para o campo que de fato parecia estar vivo com um movimento de pequenos corpos peludos. Disse reflexivamente: você e sua esposa têm força suficiente para caçar alguns, não tem? Comecem. Akiu e os 4 colegas fugiram abruptamente em disparada. Dessa vez não em fila indiana, mas em todas as direções. E lembre-se sempre, continuou Sadhu, se algum dia for molestado, dê seu melhor sibilo. Abra o capelo o mais que puder. Fique empinado, seja um terror. Cumpra o papel de uma naja poderosa, mas sempre sem cólera, medo ou avidez. Em resumo, sem se sentir separado, saiba que seja o que for que fizer, é um movimento na dança de Shiva. Ofereça-o a ele e continue a recitar o mantra. Om Shivasya Ram. Shivasya Ram, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Colocou outra vez a mão na cabeça de Sirinag. Eu abençoo, filho, disse ele e afastou-se. Na verdade, não foi difícil para Sirinag. Uma e as crianças, que já estavam na idade de caçar, pegar ratos. Algumas vezes parecia até que os ratos corriam até eles por vontade própria, de acordo com um rito antigo e sagrado. Mesmo assim, a família de Sirinag não caçava mais do que precisava no momento, e eles ofereciam logo a Shiva, e depois o pegavam como um alimento sagrado. À medida que os dias passavam, Sirinag deslizava cada vez mais com a maior facilidade entre a grama alta. Logo soltou a casca velha, revelando uma nova e brilhante por baixo, e começou outra vez a providenciar o sustento de uma, deixando-a livre para cuidar da nova ninhada. Mas mesmo com muitas bocas para alimentar, Sirinag caçava sem pressa ou ansiedade. Na verdade, não se sentia de modo algum um caçador. Pela primeira vez, o significado do mantra despertou nele o que parecia ser apenas palavras, tornaram-se um fato vívido. Ele era um filho do Senhor Shiva, uma parte integral dele, e cada movimento seu era um gesto fluido de sua dança. Ele sabia, agora com uma percepção consciente, que ele, os ratos e também os sapos eram todos alegres, participantes de uma grande adoração, e sentiu uma paz tão grande como nunca antes sentira. Os aldeões ficaram atônitos ao ver Sirinag erguer-se da morte. O cheiro repugnante de medo outra vez chegava à sua língua e deliberadamente ele assumia a forma de um majestoso terror, erguendo a parte frontal do corpo o máximo possível, abrindo o temível capela em sua largura máxima, sibilando alto. O som era como água derramada sobre brasas acesas inextinguíveis. Só ele sabia que aquelas brasas tinham perdido o poder de queimar. Os aldeões, inclusive os meninos, mantinham distância, compreendendo que a naja não era de brincadeira. Mas compreenderam também, embora isso tenha levado mais tempo, que se não fizessem mal a ele ou a sua família, ele também lhes causaria mal. Ele mudou. Começaram a olhar para Sirinag como sua naja sagrada. Tratavam-no com grande respeito, quase beirando a veneração. O símbolo de Shiva foi reinstalado no templo antigo e oferendas de leite e manteiga que os filhos de Nag compartilhavam como alimento sagrado eram feitas a ele como nos velhos tempos. A população de ratos e sapos diminuiu rapidamente. Os lagos ficaram outra vez cheios de peixes e os celeiros dos fazendeiros atulhados de arroz e de grãos. Os aldeões prosperaram e muitas vezes, visível aos olhos de Sirinag, o senhor Shiva dançava no campo.
O próximo conto será Ajai, o gavião pescador que era discípulo. A paz começa comigo, a paz começa contigo, e juntos somos mais. Aloha!